Olá, hoje dando continuidade aos nossos estudos sobre o movimento uniforme, hoje vamos estudar a função de posição. Lembrando que o movimento uniforme é o deslocamento que ocorre em linha reta, com velocidade constante, assim percorre distâncias iguais em intervalo de tempos iguais. Então, para a função de posição, nós vamos usar essa fórmula aqui, ó. Vamos desmembrá-la aqui. Então, a função horária de posição, vamos supor que um ponto material esteja em movimento em relação a um certo referencial. Então, à medida que o tempo transcorre, né, a posição desse ponto material ela vai parar no referencial adotado. Então, esse referencial adotado seria essa fórmula aqui, ó, que é a posição, né, que é chamada de posição final. Essa aqui é a posição inicial. Essa aqui é a velocidade e esse aqui é o tempo. Então aqui eu desmembrei ele aqui, ó. Lembrando que a posição final é dada em metros, a posição inicial, que tem essa bolinha aqui, é dada em metros também, e a velocidade é dada em metros por segundo e o tempo em segundo. Isso aqui é no sistema internacional de medidas, então a gente usa sempre o metro ou metros por segundo. Algum exercício a gente vai achar em quilômetros e em vez de ser em segundo vai ser em horas. A gente vai usar sempre a velocidade, algumas vezes a gente vai usar a velocidade em quilômetros por hora em alguns exercícios, ok? Então a função horária do movimento uniforme é dada pela função, né, que é chamada de S, que é a própria função de posição. Então aqui a gente vai trabalhar com intervalos de tempos iguais, né? Posições diferentes e velocidades iguais e tempos também iguais. Então quer dizer que o tempo e a velocidade vai ser sempre a mesma. Agora, o que vai mudar ali, vai variar, vai ser a posição. Então, dependendo do tempo, vai estar numa dada posição ou numa dada velocidade, que a gente vai ver aqui em alguns exemplos. Então, do exemplo aqui da função de posição, lembrando que esse exercício aqui ó, está na página 52 do livro didático de física, tá? Eu busquei de lá esse exemplo aqui, ó. Considerando um aeroporto com referencial como um referencial, então o referencial ali é um aeroporto. Um avião em pleno voo tem o seu movimento descrito pela função. Então a função seria essa aqui, ó. S igual a 100 mais 7t. Sendo a posição aqui medida em quilômetro, tá? E o tempo medido em horas. Então ele está pedindo o quê? Determine o que se pede aqui abaixo, o que se pede a seguir. Então aqui temos a posição inicial do avião que está pedindo, tá? A posição inicial é S0, tá? Posição inicial. Ele quer saber também a velocidade com que o avião trafega, quer saber qual a velocidade. Ele também quer saber a posição do avião depois de 2 horas de voo, ou seja, 2 horas voando, ele quer saber qual a posição, qual que é esse S aqui em 2 horas de voo. Outra coisa também aqui, quanto tempo o avião leva para chegar a uma cidade que está situada lá a 2.200 km do aeroporto? Beleza? Então o tempo é o T. Então, eu tenho que sempre lembrar essa função aqui. Para esse exercício, a gente vai utilizar essa função. Então, vamos resolver o que se pede. Então, primeiro aqui, ele quer saber o que? A posição inicial em relação à origem. Como é que a gente faz para achar a posição inicial em relação à origem? Então, primeiro ele tem que trazer aquela função para cá. Então, aqui eu trouxe a função para cá, a gente quer localizar qual que é a posição inicial do avião. Então, vou montar aqui a função, tá? A funçãozinha é essa daqui, quer dizer, a fórmula é essa daqui e a função é essa. Aqui vamos fazer um comparativo aqui, ó. Então, a posição final aqui nós não temos, né? Temos aqui a posição inicial, que é essa aqui. Temos aqui a velocidade. Temos aqui o tempo não temos. Então, não temos o tempo, não temos também a posição final. Então a pergunta é a posição inicial do avião. Então aqui a posição inicial é de 100. Por quê? Porque o 100 está aqui. Então a gente não precisa fazer cálculo para isso não. Ele já veio pronto. Só basta olhar a função e retirar os dados que tem nela. Então vamos para B. Na B ele está pedindo a velocidade com que o avião trafega. Então a velocidade a gente vai ter que olhar aqui também, fazer um comparativo. Faz-se um comparativo aqui com a fórmula e vê qual que é a velocidade. Então, a velocidade está sempre agarradinha aqui com o T, tá? Aqui está positivo, então a velocidade positiva. Então, aqui
700 km por hora, então é a velocidade desse avião. Então, trazendo para cá, pronto. Agora vamos para a letra C. Viu como é que não precisa... nesses casos aqui não precisa fazer cálculo, tá? É só um comparativo. Você vai comparar lá e trazer para cá. Então, na C precisa de cálculo. A posição S do avião depois de 2 horas. Então, passado 2 horas aqui, ele quer saber qual que é a posição do avião, que lugar que ele vai estar. Então, aqui eu trouxe essa função de trás para cá para buscar esse 2 horas e substituir aqui. Ó. Então, substituindo 2 horas no T, temos... Primeiro a multiplicação, tá? Quem somar aqui vai errar. Então, primeiro faz a multiplicação aqui, 700 vezes 2, 1.400. 1.400 mais 100, 1.500. Então, a posição dele em 2 horas será de 1.500 km, beleza? Então, falta a letra D. Vamos para a letra D. Na letra D diz, quanto tempo o avião leva para chegar numa cidade que está situada a 2.200 km do aeroporto em que partiu, né? Então, ele quer saber na posição 2.200 km quanto tempo ele vai gastar para chegar lá, né? Então, vamos colocar aqui os dados. Então, temos aqui a posição final, temos a posição inicial, temos a velocidade e ele quer saber o tempo. Então, vamos jogar naquela fórmula, né? Jogando aqui a função aqui, substituindo 2.200 por S, e a posição inicial ele já te deu, e a velocidade também. Então, temos que achar o tempo aqui. Ó. Cuidado, não pode somar esse com esse. Por quê? Porque esse aqui tem uma incógnita junto, então não pode somar. Então, esse aqui tem que somar com esse aqui. Ó. Então, vamos inverter aqui. Ó. Esse aqui está positivo para cá negativo, esse aqui está positivo para cá negativo. Esse aqui vai permanecer positivo aqui no meio. Então, agora aqui, o 100 já diminuiu com esse aqui, já deu 2.100. Como deu tudo negativo, vou multiplicar por menos 1, ficou tudo positivo. Agora está multiplicando, passa dividindo. Então, T igual a 2.100 dividido por 700. Então, gastou 3 horas para chegar nessa posição aqui, nessa cidade, mais ou menos situada a 2.200 km. Esse avião gastou 3 horas. Beleza? Então, essa parte aí é bem fácil, só basta fazer um comparativo então, com a função e fazer um comparativo com a fórmula, ok? No exemplo 2 diz, um móvel com velocidade constante de 20 metros por segundo, então, que é a velocidade dele. Parte da posição 5 metros, então, partiu da posição, então, isso que é a posição 5 metros, é a posição inicial dele. De uma reta numerada e anda de acordo com o sentido positivo da reta. Então, a velocidade dele é positiva. Determine a posição do móvel após 15 segundos de movimento. Então, 15 segundos de movimento, ele quer saber qual que é a posição, qual que é o espaço final dele. Então, temos os dados aqui, a posição inicial. Isso aqui é a posição inicial, está 5 metros. A velocidade dele é de 20 metros por segundo. E o tempo, 15 segundos. Ele quer saber qual que é a posição final. Então, a fórmula é essa daqui, tá? Muito conhecida lá nas Minimônias, conhecida como super sorvete, tá? Que às vezes você viu lá na internet, viu escrito super sorvete. Então, por causa disso aqui, a gente chama de... Ela é muito conhecida como a forma do super sorvete, tá? Ou forma do sorvete. Então, ele quer saber aqui a posição final. Então, temos a posição inicial, né? Temos a velocidade e temos o tempo. Então, aqui faz primeiro a multiplicação, que é esses dois aqui, ó. Faz primeiro a multiplicação, depois que faz a soma, tá? Que é a adição. Então, fazendo a adição aqui dos 5 mais 300, 305. Então, passados 15 segundos, saindo da posição de 5 metros, ele chegou na posição 305, na velocidade de 20 metros por segundo. Então, vamos para o terceiro exemplo. O terceiro exemplo é um exemplo bem clássico, né? Uma moto Kawasaki Ninja, a H2R, muito veloz, né? Ela parte da posição 80 metros e chega na posição 550 metros em 5 segundos. Muito veloz mesmo. A pergunta é, qual a velocidade média desenvolvida por essa moto super veloz? Então, vamos aqui aos dados do problema, né? Temos a posição inicial dele 80 metros, né, dessa moto. Velocidade não temos, o tempo 5 segundos e a posição final de 450 metros. Então, vamos à fórmula. A fórmula aqui é super sorvete, né? Então, temos a posição final dela 450, a posição inicial 80, a velocidade nós estamos procurando e o tempo 5 segundos. Então, esse aqui está positivo, vem para cá negativo,
Aqui permanece. Subtraindo 450 por 80 deu 370. Está multiplicando, passa dividindo. Então, a velocidade aqui é igual a 370 dividido por 5. Então, deu mais ou menos 74 metros por segundo. E a velocidade aqui em km por hora, essa moto aqui chega mais ou menos 266 km por hora. É mais ou menos isso mesmo, ok? Então, vamos ao quarto exemplo aqui. Nesses exemplos aqui, a gente vai falar sobre partindo do repouso, tá? Então, tudo que vir escrito lá no seu probleminha, partindo do repouso, a gente vai fazer o quê? Como o repouso, a posição inicial é zero, né? Com tudo que parte do repouso, a velocidade inicial é zero. Então, não precisa utilizar esse S0 aqui não, porque pode cortar ele fora. Então, a fórmula vai se reduzir para S igual a VT. Beleza? Então, vamos para um exemplo aqui, ó. Um móvel parte do repouso em 12 segundos e atinge a velocidade de 36 metros por segundo. Aqui ele está querendo saber o quê? Qual a posição, que posição que o móvel se encontra. Entendeu? Então ele quer saber qual que é a posição S aqui que o móvel se encontra. Quando tiver 12 segundos e a 36 metros por segundo de velocidade. Então aqui ó, os dados já temos, né? Então S inicial é 0, corta fora, não precisa utilizar. A velocidade dele é de 36 metros por segundo e o tempo 12 segundos. Então aqui temos a fórmula bem simples, né? Então temos a velocidade aqui 36, o tempo é 12, multiplicou, terminou a conta. Então 432 metros é a posição dele em 12 segundos. Um segundo exemplo aqui. Partindo do repouso, mesma coisa. Então, vamos lá. Um atleta de corrida, ele parte do repouso. Tem a palavra repouso, então não precisa usar o S0, né? Então, parte do repouso e atinge a marca final localizada a 140 metros. A uma velocidade de 4 metros por segundo. Então, ele atingiu a marca de 140 metros, né? Que é essa marca aqui. E a velocidade dele foi de 4 metros por segundo. Ele quer saber quanto tempo ele gastou na corrida. Ele quer saber qual que é o tempo. Então, os dados aqui, temos aqui a velocidade de 4 metros por segundo, o tempo não temos, e a posição aqui, que é a posição final, é de 140 metros. Então, a velocidade aqui é S igual a VT. Então, temos o S, né, que é 140, temos a velocidade que é 4, ele quer saber o tempo. Então, aqui está multiplicando, passa dividindo. Então, o tempo é igual a 140 dividido por 4. Então, ele gastou um tempo de 35 segundos para chegar em 140 metros, esse atleta. Então é isso, pessoal. Bons estudos a todos e até a próxima. Tchau.